Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a graça, a bondade, a paz do nosso Deus inunde o seu coração e a sua vida nesse dia. Que você possa estar aí junto comigo, grudadinho com Jesus para mais esse dia, pedindo a graça, a proteção e a paz de Deus sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo guie esse seu dia, dirija os seus passos, te dê sabedoria. Amém? Estamos aqui para mais um devocional de fé. Neste dia vamos meditar na parábola dos trabalhadores na vinha. Esta parábola está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. É uma parábola bastante importante do ministério de Jesus e que também muitas vezes as pessoas não entendem o seu significado. Hoje nós vamos entender, vamos meditar e vamos nos aprofundar no significado desta parábola para a nossa vida. E diz assim, Mateus capítulo 20, versículo 1 em diante. Jesus está falando, e ele diz: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. A vinha é uma plantação de uva, é um parreiral. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros trabalhadores que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. E tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague a eles o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. E chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalhadores apenas trabalharam 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Por que é que eu... Ele disse: pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, disse Jesus, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que parábola interessante, hein? O que será que Jesus quer dizer aos nossos corações com ela? Primeiramente, vamos analisar os fatos que Jesus aqui apresenta. Naquela época, era muito comum existirem trabalhadores que trabalhavam, como se fosse, podemos dizer assim, hoje, trabalhavam por dia, Eram chamados jornaleiros ou diaristas. Trabalhadores que não tinham vínculo empregatício com uma fazenda específica, com um patrão, mas ficavam em alguns lugares da cidade aguardando que alguém viesse lá e os contratasse. E era o normal pagar 1 denário por dia de trabalho,
denário significa exatamente uma diária. É o valor de um dia. Era geralmente uma moeda de prata. Essa moeda tinha um valor considerável e era o salário normal de um dia de trabalho. Este patrão então saiu de madrugada, diz ali, e contratou muitos trabalhadores. E disse a eles: vou lhes pagar um denário. E eles foram para a vinha e trabalharam o dia todo. Mas ele também, passando na praça, viu pessoas que estavam desocupadas às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e até às 5 da tarde. Ele foi encontrando pessoas e disse: vão trabalhar na minha vinha. E todos foram. E no final do dia ele começou pagando primeiro os que chegaram por último. E deu um denário para cada um, para todos eles, independente de quem chegou por último e quem chegou primeiro. Todos ganharam o mesmo salário, que era o salário de um dia de trabalho. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora, os que trabalharam 3 horas, os que trabalharam 5 horas, os que trabalharam 12 horas, todos ganharam o mesmo salário. O que acontece é que os primeiros se sentiram injustiçados, porque pensaram: poxa, trabalhamos o dia todo e ganhamos o mesmo que aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Isso não é justo? E aí o patrão disse: é justo sim, porque não foi o que eu combinei com vocês esse salário? E outra, se eu quiser usar de bondade com essas pessoas, eu não posso usar de bondade? Então, claro que ele tinha esse direito. O patrão poderia ter pago menos que um denário para esses últimos, mas ele escolheu ser bondoso e pagar o salário completo. Essa parábola fala de várias formas sobre a natureza do coração de Deus, sobre a natureza de um Deus que está chamando para o seu reino filhos e filhas e que não trata com distinção qualquer pessoa. Tem aqueles que às vezes nascem numa família cristã e vão durante toda a vida guardar os mandamentos de Deus. Esses não são melhores diante de Deus do que um homem que aos seus 70 ou 80 anos conhece Jesus e se entrega a Ele. Um cristão fervoroso que guarda o temor a Deus durante toda a vida, que serve a Deus durante toda a vida, não é melhor aos olhos de Deus do que uma mulher ou um homem que talvez lá no hospital, no seu leito de morte, após viver uma vida torta, recebe um pregador, recebe um pastor, um evangelista, alguém que o visita, e essa pessoa lhe fala do amor de Deus, e essa pessoa caindo em si, ali no leito de morte, se arrepende dos seus pecados, entrega o seu coração ao Senhor. Diante de Deus, somos todos merecedores do mesmo salário, que é a salvação. Foi o que Deus prometeu. Ele disse: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A promessa de Deus é o reino, é a eternidade, e essa promessa é igual para todos. Aquele grande pecador que se arrependeu e aquele que talvez nunca cometeu grandes pecados, todos nós somos iguais diante de Deus. Deus olha para todos da mesma forma. Basta irmos, obedecermos. Todos que vierem à vinha ganharão o mesmo salário. Todos que se entregarem a Cristo herdarão a mesma promessa, a vida eterna com Deus num paraíso. Essa é a promessa do Senhor aos seus filhos, aos que recebem Ele como seu Senhor, aos que se entregam a Ele. Assim também os obreiros da obra de Deus. Às vezes você tem um obreiro, alguém que está servindo a Deus há 30, 40, 50 anos. Esse não tem motivo para se achar melhor do que um jovem que começou hoje a servir a Deus e que está talvez numa função muito humilde na casa do Senhor ou servindo a Deus na sociedade. Ninguém tem motivo para se achar melhor no reino de Deus. Esse é um dos significados dessa parábola. Então ela fala sobre a graça de Deus, que alcança tanto os primeiros quanto os últimos da mesma forma. Deus é bondoso com todos da mesma forma. Assim é o reino de Deus. Também fala, nós podemos comparar os primeiros e os últimos aqui com os judeus e os gentios. Porque Deus fez uma promessa primeiro aos judeus. Lá, através de Abraão, Deus disse que ele e a sua casa seriam abençoados. Deus faria com eles uma
uma aliança perpétua, mas também disse que através de Abraão Deus abençoaria todas as famílias da terra. Deus disse que iria salvar os gentios, e nós somos os gentios, os que não eram filhos de Abraão, mas se tornaram filhos de Abraão pela pregação da fé em Jesus Cristo. Cremos no mesmo Deus e nos entregamos a Ele. Nós somos os últimos. Enquanto o povo de Israel é herdeiro de uma aliança de muitos séculos, talvez você e eu nos entregamos, nossa família se entregou a Jesus nas últimas décadas, nos últimos anos, talvez nos últimos dias. Mas todos nós herdamos a mesma promessa. Nós, os gentios, que agora nós chegamos a Cristo, e os judeus que já estão andando com Deus há muitos séculos, todos somos herdeiros da mesma promessa. Olha que maravilhoso, aqui Deus está falando da história da humanidade, daqueles que primeiro se entregaram e daqueles que por último se entregaram. Inclusive diz que o pagamento vai começar pelos últimos. Ou seja, nós os gentios, nós que chegamos por último, seremos abençoados primeiro. Mas eles também vão receber a mesma promessa. Veja que interessante. A parábola dos trabalhadores, ela fala sobre esse reino de Deus, onde todos são iguais. E sobre um Deus que é gracioso com todos. Meu amigo, não importa quantos anos você tem. Não importa o tamanho dos seus pecados do passado. Não importa se você tardou em ouvir o chamado de Deus. Não importa se você ficou na praça dormindo até agora, errando em pecado. Não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Se hoje você entrega o seu coração a Jesus e você ouve a voz de Deus e você renuncia aos seus pecados e você se entrega ao Senhor. Se você vem a Jesus, você ouve a voz dele e você diz: sim, eu vou à tua vinha. Sim, eu vou ao seu reino. Sim, eu vou contigo, Jesus. Eu vou obedecer a tua voz. Nessa mesma hora você recebe de Deus o abraço, o perdão. Você se torna filho de Deus e você é convidado de honra para sentar-se à mesa com Ele. E você herdará as mesmas promessas do que aqueles que estão andando com Deus há 50, 60, 70 anos. Você herdará as mesmas promessas que Abraão. Eu e você estaremos com Deus no mesmo lugar que está Abraão, Isaac e Jacó. No mesmo lugar onde estão os discípulos, os apóstolos. Nós estaremos com Deus no mesmo lugar onde está Moisés. Grandes homens de Deus herdarão a mesma promessa que eu e você, pequenos pecadores do século 21. Aleluia! Por que isso? Porque Deus é bondoso. Porque Deus é gracioso. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos pela tua graça, pela tua fidelidade. Porque o Senhor não é como os homens que trabalham com méritos humanos, mas o Senhor é bondoso e misericordioso e a tua graça alcança a todos. O Senhor salvou pessoas que foram fiéis a vida toda, mas o Senhor também já salvou o bandido que se arrependeu na cruz, na última hora. O Senhor salvou a todos, porque o Senhor é amor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é bondoso. Eu quero pedir hoje, bondoso Deus, Deus fiel, santo e justo, estende tua mão de amor e graça sobre a nossa geração e salva, Senhor. Salva lá nos lares de idosos, as pessoas que já estão, Senhor, nos últimos anos de suas vidas. Salva, Senhor, nos hospitais, pessoas que estão desenganadas pelos médicos. Salva, Senhor, nas ruas, filhos e filhas que estão perdidos no pecado, perdidos na droga, perdidos na prostituição. Salva, Senhor, homens e mulheres que estão caminhando para o inferno. Salva também homens e mulheres que dentro das suas casas estão afastados de Ti, pessoas que estão distantes. Oh Deus, estende Tua mão e chega aos corações mais distantes. Oh Deus, vai. Oh Deus, eu peço que a Tua palavra chegue aos mais longínquos lugares e salve vidas. Salve este homem que está nos ouvindo hoje, que se sentia um dos últimos e achava que não tinha chance, que não tinha mais saída, que não tinha mais tempo para mudar de vida. Hoje, Deus, mostra para essa pessoa que ainda tem tempo. Restaura a vida dessa pessoa. Dá a ela o reino eterno. Dá a ela a salvação. Dá a ela a paz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz novas todas as coisas e porque os últimos serão os primeiros no Teu reino.
Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua bondade. Nós te agradecemos e pedimos que nós possamos levar esse evangelho que trata todos como iguais. Todos, do mais pobre ao mais rico, ou do mais pecador ao menos pecador. Todos são teus filhos amados. Dá-nos a graça de levar o evangelho a essa geração. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para a sua família, envie para os seus amigos, envie no grupo da igreja, envie no grupo do trabalho, no grupo da escola, da universidade. Coloca lá no grupo dos colegas, lá do quartel onde você serviu, o exército. Faz com que a palavra de Deus chegue mais longe, que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor desse Deus. Um grande abraço e até amanhã. Se você ainda não nos ouve no Spotify, estamos no Spotify com um canal chamado Devocional de Fé. Você pode nos procurar lá. Você também pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram. Estamos lá, estamos @Encontros de Fé NH. Também Dionísio Ratzenberger é o meu nome. Você pode me procurar lá no Instagram, @Dionísio Ratzenberger com H na frente. Um grande abraço e até amanhã em nosso Devocional de Fé.